Boa tarde, paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos que vão poder ver este vídeo. Eu estou aqui no templo orando e senti no coração de deixar uma palavra, porque hoje eu vi algo aí nas redes sociais que me chamou a atenção mesmo. Um pregador da palavra de Deus, um homem reconhecido no meio evangélico, ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas da onde que ele me tirou isso? Da onde que ele me tirou isso que a Bíblia precisa ser atualizada? Amados, a Bíblia não precisa se moldar a nós. Nós é que temos que nos moldar à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra, essa que está escrita nesse livro, vai ser aquela que vai nos condenar. Então nós não podemos atualizar a Bíblia. O que precisa ser atualizado na Bíblia? Nada. Notícias que vão sair amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, a Bíblia já está dizendo hoje. A Bíblia não precisa se atualizar. A Bíblia é a palavra de Deus. Em João capítulo 8, versículo de número 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acredito que tem muitos que não sabem da verdade. Acredito que não tem muitos. Estudam, fazem escola de teologia, mas acabam se perdendo no seu próprio conhecimento. A sabedoria melhor, o estudo melhor, a faculdade melhor é a faculdade do Espírito Santo, que você aprende. Quando Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qual é a escola de Jesus? A humildade. Qual é a escola de Jesus? Aprender apenas aquilo que Ele quer nos ensinar. Saber para poder ensinar ao povo. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Hoje ninguém está sendo mais manso nem humilde para ouvir, ou seja, não estão mais ouvindo a voz de Deus. Estão ouvindo o seu próprio ego. Como que um camarada pode chegar e dizer assim que a Bíblia precisa ser atualizada porque há 3 versículos ali, ou 3 capítulos, se não me falha a memória, ele diz: há 3 palavras ali que precisam ser atualizadas porque essas 3 palavras estão condenando o homossexualismo, o inferno, não sei o que mais. A Bíblia diz, João está dizendo: e conhecereis a verdade. Esses camaradas não querem conhecer a verdade, eles já ouviram a palavra de Deus, eles não deixam a prática do pecado. Eles não vão deixar o pecado. Eles só vão deixar o pecado no momento em que eles entregarem a sua vida para Jesus. E Jesus não vai chegar lá e não vai arrombar a porta do coração deles, nem do homossexual, nem da lésbica, nem tampouco da prostituta. Ele não vai arrombar o coração. Ele bate. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele diz, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Aí está querendo dizer que ali está sendo servido a palavra de Deus por Jesus. Se a pessoa atentar para a palavra de Deus, eu não quero dizer que estou aqui condenando estas pessoas, porque eles são dignos de ser salvos. Sim, Jesus veio para todos. Jesus veio a salvar todos os pecadores, seja qual for o seu pecado. Se arrepender, Jesus perdoa, limpa e leva para os céus. Mas se não se arrepender, infelizmente, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é a verdade. Por que o diabo, ele sempre quer ir contra a palavra? Esta é a intenção dele. Hoje estão se dizendo por aí que não precisa mais ter templo para adorar. Como? Davi tinha um desejo muito grande de construir o templo. Deus não deixou. Deixou para o seu filho Salomão construir o templo.
Salomão construiu o templo. Jesus, quando estava indo para o templo, que a palavra diz que ele expulsou os cambistas e os vendedores, Jesus estava indo para onde? Para o templo. Pedro e João, quando curaram aquele homem que estava sentado à porta do templo, então a Bíblia diz que quando ele foi curado, ele entrou no templo saltando e adorando ao nome do Senhor. Então vem um camarada que se acha esperto, que se acha muito inteligente na Bíblia, dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Em outras palavras, ele está dizendo que a Bíblia está desatualizada. Imagine só, irmãos, a Bíblia está desatualizada, Deus está desatualizado, Jesus está desatualizado, então os céus está desatualizado, então nós temos que mudar. Hoje a Bíblia está sendo atualizada por alguns para benefício das pessoas. Tem pessoas que estão atualizando a Bíblia para ficarem ricas com ela, milionários, bens de vida. Veja o que está acontecendo pelo mundo afora hoje. A igreja está perdida, líderes, homens de Deus, que Deus chamou, estão atualizando a Bíblia para seus benefício próprio, ou seja, viver em mansões, o quanto Jesus não tinha nem aonde repousar sua cabeça, ter o melhor carro, a melhor caminhoneta deste mundo. Não é pecado ter, mas há um desvio hoje de caráter destas pessoas, há um desvio total. As pessoas não entendem mais, a igreja tem que voltar a ser o que era antes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e a minha igreja aqui é testemunha do que eu vou falar para vocês. Há mais ou menos 2 anos e meio, eu estava orando na madrugada e o Senhor falou comigo. E diz assim: fale, aonde você for, fale. O evangelho milionário está chegando ao fim. Aquilo foi impactante, irmãos. Me impactou aquilo, quando o Senhor me disse: fale. Você teme, você fica temeroso, porque eu fui numa igreja muito grande, aonde ali tem muitos membros e pastores que vivem bem, e a primeira vez que falei foi nesta igreja. Eu disse: o evangelho milionário está chegando ao fim. O Senhor me disse. E qual é o evangelho milionário que está chegando ao fim, irmãos? O evangelho daqueles que cobram para pregar, daqueles que vivem usurpando a palavra de Deus, distorquindo a palavra de Deus, aqueles que cobram para ir e levar a mensagem que o Senhor disse aos discípulos: vão e não levem nada para o caminho, não levem prata, nem ouro, nem segunda túnica, não levem nada, vão com o que vocês têm aí. E o Senhor disse: de graça recebeste e de graças dai. Então hoje nós temos aí pessoas que cantam, são abençoadas? Não, elas mesmo já pediram o valor, já foram beneficiadas por aquilo que elas cobraram para fazer a obra de Deus. Pregadores que cobram rios de dinheiro por apenas 2 ou 3 dias pregar uma mensagem de 1 hora. Um absurdo. O Senhor disse: o evangelho milionário vai acabar. Sabe por que aconteceu essa pandemia no mundo? Não foi por acaso. O Senhor quis parar um pouco a igreja. Parou. E eu quero dizer uma coisa para você, não é profecia, não é revelação não. Eu não sou muito dessas coisas aí. Eu creio sim nos profetas, creio nas profecias. Mas coisa pior está por vir por aí. Se prepare. Sabe quando José estava lá na prisão no Egito? Que o Senhor deu aquele sonho lá para Faraó, que haveria 7 dias de abundância. 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Pois é, a terra está chegando a esse clima, aonde já você pode ver que no mercado hoje está faltando alimento, hoje está faltando muita coisa. Nós vemos rumores de empresários falando que vai chegar um tempo que não vai ter isso e que não vai ter aquilo. Eu sempre preguei nas minhas mensagens aqui para a minha igreja, dizendo: nós vamos viver, antes da igreja sair daqui, aqueles tempos que o povo viveu no deserto, sabe?
a providência vir dos céus. Chegará esse tempo. Mas às vezes as pessoas não acreditam nos seus profetas, não acreditam na palavra. Como esse camarada dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas aonde? Que ele me mostre em que ponto ela precisa ser atualizada. Acho que ele precisa ser atualizado e moldado, né? Ele precisa descer à casa do oleiro. Esse camarada, esse pregador, muitos precisam descer à casa do oleiro para serem tratados, para serem moldados conforme a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas estão dizendo também, e se levantam no nosso meio, que não é mais para você dizimar na casa de Deus. Como é que a obra de Deus vai sobreviver? Como é que os missionários, pregadores verdadeiros, os remanescentes, sobreviverão? É com sua oferta e com seu dízimo. O Senhor mesmo diz ali, trazei a casa do tesouro. E depois ele diz assim, fazei prova de mim e verás se não abrirei as janelas dos céus. Eu, na minha opinião, Deus, jamais deixarei de fazer aquilo que aprendi e que as bênçãos de Deus são muito grandes. O único que tem o poder para repreender o devorador não é o pastor, não é o missionário, é Ele, o Senhor Deus. Ele disse, Ele chamou a responsabilidade para Ele. Agora vem os homens dizendo que não, que isso foi no tempo da lei, que isso foi no tempo dos profetas, que isso foi no tempo antigo. Não, aqui no Novo Testamento está dizendo que nós mortais recebemos dízimos, mas quem recebe lá em cima é aquele que vive para sempre. Então, amados, vamos vigiar, vamos ter cuidado com o evangelho que está mudado por aí. Há pessoas que estão mudando a Bíblia para se beneficiar. Cuidado. Se você vê que há muitas pessoas aí que não está fazendo nada, não está cumprindo o seu papel como um chamado de Deus, investindo em missão, investindo na obra de Deus. Se você vê alguém que anda muito por aí, que não faz nada, que vive no luxo, que vive na mordomia, então você faz o seguinte, manda os teus valores para o campo de missão, onde tem pessoas passando necessidade, missionários vivendo realmente a obra de Deus. Tem muitos lugares por aí que precisam. Tem muitos pastores que hoje vivem com os joelhos calejados, porque orando dia e noite pelas almas. Esses merecem ser ajudados, esses merecem ser recompensados, porque vocês não veem eles de caminhonetão para cima e para baixo, vocês não veem ele em mansões. Hoje muitos aí estão em mansões, enquanto a casa de Deus é um trapo. Vocês já têm visto templos por aí, templos que precisam de reformas, mas vai ver a casa do líder, é uma mansão. A casa de Deus é prioridade. A casa de Deus, aonde os irmãos vêm adorar ao Senhor, tem que ser prioridade. Precisamos de homens como Salomão, precisamos de homens que tenham um coração como este homem, que deu o melhor para Deus, colocou o melhor, todo o ouro, toda a prata, colocou na casa de Deus. Então, amados, a Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então muitos estão precisando ser libertos hoje. Nós líderes não precisamos de muito, o que precisamos é apenas que a igreja nos dê aquilo que nós precisamos para não viver na miséria, e o restante do que Deus nos dá é investir em almas, é investir na obra de Deus, é investir em missões, é investir nas vidas das pessoas, dar aos irmãos que têm necessidade. Quantos obreiros, quantas pessoas dentro da casa de Deus que não tem nada para comer, que não tem nada a oferecer aos seus filhos. E isto tem me revoltado muito, porque eu já trabalhei em campo de missão, eu já fui missionário, vi muitos missionários passar necessidade, vi muitas pessoas, e isto está no meu coração, de que a obra de Deus não é isso que está aí hoje, de líderes ficando milionários enquanto a obra está pobre. Mas Deus não deixa por menos. Tudo que está acontecendo nesse mundo
essa pandemia que veio, este vírus, foi para mostrar que Deus está de olho. E se prepare, porque mais coisas ainda virão. E eu me atrevo a dizer para vocês, ainda a igreja não foi totalmente limpa, mas a igreja será limpa do altar até a porta. Ela será limpa. Toda sujeira que estiver debaixo do tapete, toda imundícia, todo pecado, toda prostituição, toda fornicação, todo adultério, toda mentira vai sair, porque a palavra está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio para libertar o seu povo. Jesus veio para dar a pura palavra, a verdade, não para dizermos que a Bíblia precisa ser atualizada, não. Muitos hoje querem atualizar a Bíblia porque querem se beneficiar da palavra de Deus. Então, meus amados, fiquem com esta palavra e saiba, olhe bem, preste atenção com os seus olhos que Deus tem te dado, onde você está aplicando aquilo que Deus está te dando, se está sendo bênção, se você está olhando que aquilo que você está dando está sendo bem aplicado, glória a Deus. Agora, se você vê que tem aí se vergonhice, cai fora, vai servir ao Senhor em outro lugar. Vai, não importa se tem 3 ou 4 pessoas, mas se você vê que aquele homem é de Deus, e que ele clama pelas almas, que ele chora pelas almas, que o seu prazer é almas, então é aí que você deve estar. Porque a palavra está dizendo, o próprio Senhor disse, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Ele não falou que está no meio de uma multidão. Não é isso aí. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Aqui, quem deixou esta palavra é o pastor Jesus Chaves, da Assembleia de Deus Apacentar. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.